Olá, eu sou Eldio Lobo, médico nutrólogo e psiquiatra, e essa é uma mini aula como parte da divulgação do nosso programa Administração Mental do Emagrecimento. Então, eu sou médico nutrólogo, com título de especialista pela Associação Brasileira de Nutrologia e Associação Médica Brasileira, e onde também sou professor do curso nacional de nutrologia, onde formamos centenas de médicos anualmente. Também sou médico psiquiatra e psicoterapeuta, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. E o meu mestrado é em Administração Estratégica, de onde eu trago várias ferramentas e recursos de administração para facilitar o processo de emagrecimento. Esta é uma mini aula que nós vamos responder a questão: topiramato emagrece? Sempre nós frisamos que no programa de emagrecimento, a possibilidade do uso de um tratamento medicamentoso é apenas uma das partes desse processo complexo de emagrecimento, que muitos e muitos pacientes apresentam grandes dificuldades e que nós procuramos resolver todas para que este emagrecimento seja saudável, contínuo e especialmente através de meios seguros. Então, o programa de administração mental do emagrecimento, ele coloca como sendo imprescindível ter consultas com médicos altamente capacitados que possam fazer uma avaliação clínica global do interessado no emagrecimento para tanto o diagnóstico de condições clínicas concomitantes, como hipertensão, diabetes, doenças da tireoide, anemia, sim, há pacientes obesos com anemia, mas também a avaliação de quadros clínicos psiquiátricos, como transtornos ansiosos, transtornos depressivos, transtorno da compulsão alimentar, solicitação de exames laboratoriais, até exames de imagens, algumas vezes, ultrassonografia e tomografia computadorizada, por exemplo. Então, uma parte do tratamento pelo projeto Ame Emagrecer é imprescindivelmente através da consulta médica, que daí será avaliado a possibilidade do tratamento medicamentoso ou não. O que não exclui, muito pelo contrário, continua sendo necessário também a adesão desse paciente à atividade física, à mudança do comportamento alimentar e uma reestruturação, inclusive mental, emocional, comportamental. Assista o vídeo até o final para entender tanto a resposta da pergunta se topiramato emagrece, como também da proposta do projeto Administração Mental do Emagrecimento. Então, o topiramato é um medicamento que faz parte da classe dos anticonvulsivantes. Topiramato é um remédio que foi pesquisado, industrializado, indicado para o tratamento de convulsão. Mas, ao mesmo tempo, notávamos que alguns pacientes também emagreciam, alguns pacientes que tinham comportamentos compulsivos, de agressividade, alimentação, sexual, jogos, tinham em algum nível um contingenciamento, uma redução, uma contenção desses comportamentos compulsivos / impulsivos. E nesse sentido, topiramato está sendo indicado para a parte medicamentosa do tratamento do transtorno da compulsão alimentar. 30% a 60%, depende da pesquisa, ou seja, as pesquisas são um pouco diversificadas nesses números, então uma porcentagem importante de pacientes que apresentam obesidade também apresentam ao mesmo tempo uma doença, um transtorno que é estudado e tratado tanto na especialidade médica psiquiatria, como na especialidade médica nutrologia, o transtorno da compulsão alimentar. Portanto, até 2/3 dos pacientes obesos que procuram tratamento também apresentam o transtorno da compulsão alimentar. O que é o transtorno da compulsão alimentar? É um conjunto de comportamentos que levam a um prejuízo pessoal importante. O sintoma principal é a compulsão alimentar, ou seja, ingerir quantidades vultuosas, enormes de alimentos,
sem estar com a sensação de fome, sem ter condição de controle, de maneira muito rápida. Vários pacientes relatando que durante um episódio de compulsão não conseguem sequer perceber a temperatura, a textura, o sabor desses alimentos. Isso acontece geralmente isolado, longe dos familiares, dos amigos, de outras pessoas que possam observá-lo. Em algumas situações mais graves, há inclusive, durante essa compulsão alimentar, ingestão de alimentos doces, salgados, ao mesmo tempo, sem pertinência cultural. Então, se 2/3 dos pacientes que são obesos e procuram tratamento apresentam transtorno de compulsão alimentar, é muito relevante, muito importante tratar essa condição por uma questão óbvia, clínica e matemática. Se há ingestão de grande quantidade de alimentos, sem que esse paciente, de maneira doentia, como acontece na bulimia nervosa, purgue por vômitos, por diarreia induzida, por exercícios físicos extenuantes, vai ter um grande acúmulo energético que vai ter como consequência ganho de peso, aumento da pressão arterial, aumento do risco para diabetes, alterações de colesterol. Então, topiramato é um dos medicamentos mais estudados e indicados para o tratamento do transtorno da compulsão alimentar. Então, voltando à pergunta do título, topiramato emagrece? Topiramato emagrece de maneira indireta, quando ele está sendo usado no obeso que apresenta transtorno da compulsão alimentar, e o tratamento desse transtorno da compulsão alimentar reduz o número de compulsões alimentares, logo diminui a ingestão calórica, logo há uma redução de peso. Logicamente que um princípio fundamental de qualquer relacionamento, médico, paciente, professor, aluno, prestador, parceiro, é da honestidade. Geralmente, quando nós orientamos que topiramato trata a compulsão alimentar e logo de maneira indireta a obesidade com redução de peso, cria-se de maneira imediata uma expectativa enorme, tanto dos pacientes que querem emagrecer muito usando topiramato, como dos médicos de terem a suposição que vão trazer um resultado excelente de emagrecimento para seus pacientes. E isso muitas vezes é frustrante. Ou seja, topiramato é um medicamento que reduz o número de compulsões alimentares, mas que não leva a um emagrecimento correspondente como se espera. Leva a um emagrecimento, mas não tão grande como o esperado. E o topiramato, ele pode ser associado a outro medicamento. Casos de transtorno da compulsão alimentar mais graves, o topiramato pode ser associado, por exemplo, com a fluoxetina, sem interações medicamentosas graves ou com prejuízo ao paciente. Obviamente, com avaliação médica individualizada de cada caso. E, diferente do que o senso comum pensa, os pacientes, os leigos de maneira geral, inclusive até alguns profissionais de saúde, têm um entendimento errôneo que todos os medicamentos controlados podem causar dependência. Não é verdadeiro. Topiramato é prescrito em receituário controlado, 2 vias, em que uma via do receituário fica na farmácia, para o controle da vigilância sanitária, e a outra fica com o paciente para ter as orientações de uso, posológicas. Então, topiramato é um tipo de medicamento controlado, mas que não causa dependência. Portanto, ele pode ser usado por períodos de médio a longo prazo, dependendo da necessidade do paciente que está sendo avaliado e tratado. E cuidados, pessoas com cálculo renal. Então, algumas pessoas que têm cálculo renal, o topiramato pode facilitar a formação de outros cálculos. Então, o histórico pessoal de cálculo renal não é impeditivo do uso do topiramato, mas deve ser um cuidado e o paciente agir preventivamente sob orientação médica, por exemplo, ingerindo maior quantidade de água e não álcool. E as doses do topiramato são flexíveis, ou seja, são doses variadas de acordo com o perfil de cada paciente. E também uma grande vantagem do uso do topiramato, que ficou viável, fácil o uso pelas pessoas da população geral, independente do nível social, porque barateou. E também pode ser manipulado em farmácias de
especializadas em formulação. E, logicamente, que nenhum medicamento é isento de riscos. Topiramate está associado com alguns efeitos colaterais, especialmente nos primeiros dias de uso, como boca seca, dor de cabeça, que é a cefaleia, tremor de extremidade, sensação de formigamento e algumas vezes prejuízo de memória, atenção e concentração. A boa notícia é que, se infelizmente esses efeitos acontecerem, ou eles são temporários e logo vão passar, ou se eles não forem temporários e o medicamento for retirado, com orientação médica, esses sintomas desaparecem sem deixar sequelas. E, então, sobre o topiramato, leva ou não ao emagrecimento? Sim, quando trata o transtorno da compulsão alimentar, em pacientes que apresentam obesidade, mas transtorno da compulsão alimentar. E o nosso programa, Administração Mental do Emagrecimento, Ame Emagrecer, o topiramato é um possível medicamento usado de maneira isolada ou associado com outro, por exemplo, fluoxetina, por exemplo, sibutramina e outras combinações possíveis que nós ensinamos aos médicos nos nossos treinamentos para profissionais médicos. E nós sempre defendemos, sempre vamos defender que não tem como levar ao emagrecimento saudável, responsável, seguro e duradouro só com o medicamento. Além do medicamento, de maneira imprescindível, precisamos associar a atividade física e aqui a nossa proposta é pela Zumba. Não foi por uma escolha pessoal, e sim porque quando estamos formatando esse programa, eu e a doutora Ana Carolina Schmidt, psicóloga notória, nós fizemos uma pesquisa com os nossos pacientes e parceiros de qual atividade física preferiam. Zumba, pelo menos na nossa pesquisa, que é uma pesquisa não científica, por amostra, foi, assim, vitoriosa de maneira disparada, muito na frente. Então nós colocamos Zumba online, em que os nossos pacientes podem acessar com login e senha de seus dispositivos que tenham acesso à internet e de qualquer lugar praticar Zumba. Assim como também nós pesquisamos, em uma pesquisa não científica, qual era a dieta que os pacientes mais queriam informações. A dieta da moda do Can foi eleita disparada. Para isso nós organizamos algumas informações da dieta do Can na perspectiva nutrológica, ou seja, para não causar prejuízo ao paciente, e abrasileirada, já que é uma dieta de origem francesa. E além disso, nós catalogamos dos 10 anos ou mais de atendimento de pacientes obesos, obesos com depressão, obesos com compulsão alimentar, obesos com ansiedade, obesos com anemia e outras doenças. Então nós catalogamos as principais queixas, dificuldades e limitações comportamentais, emocionais e do pensamento dos pacientes obesos que tinham dificuldade de conseguir sucesso. E a partir do catálogo dessas queixas, limitações, dificuldades relatadas pelos pacientes, nós produzimos também um programa de coaching online em que a doutora Ana Carolina Schmidt, como psicóloga de excelência que é, fez com proposições de ferramentas, recursos, instruções, treinamentos de habilidades que possam fazer com que o paciente tenha um enfrentamento assertivo de todas as dificuldades que compõem o processo de emagrecimento. Dificuldades desde aquelas familiares, dos parentes que sabotam o sucesso do tratamento, ou seja, que a paciente está em processo de emagrecimento e quando inicia esse processo, começa a trazer mais comidas saborosas, calóricas e desafia a pessoa a não usar. Como também o enfrentamento de questões como bullying. Pessoa que convive com obesos e resolve parar de entrar no programa de emagrecimento e as outras pessoas passam a criticá-la, desafiá-la, aborrecê-la. Enfim, nós procuramos concentrar de maneira imprescindível tratamento medicamentoso a partir de consultas médicas presenciais, obviamente, para uma avaliação clínica global e mais atividade física, dieta e coaching online para facilitar. Assim é o programa Administração Mental do Emagrecimento, que nós disponibilizamos tanto para os pacientes interessados, podem marcar suas consultas
no 11 4114 0019 e no 11 99622 8835. Como esse programa adquiriu um sucesso com a grande quantidade de pacientes beneficiados, vários médicos que também me conhecem, eu palestrando nos congressos brasileiros de psiquiatria, nutrologia, então procuraram para entender mais sobre esse programa e implantar em seus consultórios, clínicas, hospitais, ambulatórios. Então o programa Administração Mental do Emagrecimento também está disponível para parcerias estratégicas com médicos, gestores e proprietários de clínicas e outras instituições de saúde. Estamos também à inteira disposição para essas parcerias nesses mesmos contatos. Aproveitando a oportunidade, quero agradecer muito por você ter assistido até o final esse vídeo. Então aproveite e já cadastre aqui no nosso canal do YouTube para ficar recebendo informações contínuas sobre emagrecimento saudável, responsável e sustentado. Assim como também reafirmo que estou e toda a nossa equipe está à sua inteira disposição nesses contatos. Em nome da equipe Vida Mental, mais uma vez, muito obrigado e recebo o nosso forte abraço de gratidão.